No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Machado traz um curso sobre direito penal. Durante as 5 aulas, ele fará um panorama sobre prisões no processo penal. Serão abordadas as prisões em flagrante, preventivas, prisões como pena e os direitos dos presos. Assista a aula 3. Vamos então para o nosso terceiro encontro, nossa terceira aula, falando de prisões. O propósito é tratarmos de prisões em geral, tanto das prisões de natureza cautelar, quanto da prisão-pena no processo penal brasileiro. Não estamos aqui para esgotar o assunto, porque é um assunto que recorrentemente está sendo debatido nos nossos tribunais, seja nas instâncias superiores ou seja até mesmo perante os juízes de primeiro grau. Sou Tiago Machado, sou professor de Direito Penal e de Processo Penal, advogado por opção e por vocação, creio eu, e tenho atuado bastante nos tribunais do país inteiro, sobretudo perante os tribunais superiores, e tenho percebido a oscilação muito frequente desses assuntos relacionados à prisão, até porque nós não podemos negar que a criminalidade assola toda a sociedade e nos afeta cotidianamente. Então, aquela sensação, às vezes, de impunidade, de que não está nada funcionando, de que a prisão não está sendo efetivamente suficiente para uma resposta estatal, acaba fomentando na cabeça das pessoas que não têm um aprimorado estudo das técnicas jurídicas, que não conhecem as questões de criminologia e etc., passam a pensar que a prisão é a resposta para tudo. E aí a gente vai vendo que desanda um pouquinho a temática quando que diz respeito à aplicação da lei propriamente dita. Então, quando a gente fala em prisão preventiva, é muito comum, que é o assunto que nós ingressamos agora, é muito comum nós percebermos que as pessoas querem banalizar esse instituto, querem criar uma modalidade de prisão preventiva como regra, quando, na verdade, e desde o nosso primeiro encontro eu estou sinalizando isso para vocês, a realidade é outra. A prisão preventiva, assim como qualquer outra prisão de natureza cautelar, ela é exceção. Ela só deve ser utilizada quando efetivamente se verificar a necessidade, a imprescindibilidade daquela medida. Prisão, no ordenamento jurídico brasileiro, não é regra. A regra é a liberdade. A prisão é só e exclusivamente para aqueles casos em que demonstrado de maneira concreta e fundamentada, e eu falei isso nas 2 primeiras aulas e vou falar novamente, só quando devidamente fundamentado e estruturado com base em dados concretos e fundamentos jurídicos que justifiquem aquela custódia. Então vamos lá, nós encerramos o nosso último encontro falando em específico algumas diretrizes e algumas observações em torno da prisão em flagrante e sinalizamos que após o cumprimento daquela prisão, a autoridade policial responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante encaminharia o autuado para que fosse realizada a audiência de custódia. E é daí que nós vamos já puxar o gancho para tratarmos de prisão preventiva. Por quê? Porque na audiência de custódia, o juiz vai ter algumas missões a cumprir. E essa missão está estabelecida lá no artigo 310 do nosso Código de Processo Penal. Vejamos o que diz aqui o 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, eu volto a dizer aos meus amigos que estão aí acompanhando essa nossa aula aqui, fundamentadamente, a lei não contempla palavras inúteis. Quando ela faz esse lembrete, que deve ser fundamentado, é para colocar na cabeça do intérprete da lei, do leitor, aquela sensação e aquela regra de que toda prisão precisa ser fundamentada, assim como toda decisão. Então já faça uma conexão aí, ó. Eu não sei se o pessoal de casa tem vontade, tem o hábito de anotar, né, fazer aquele código comentado, aditivado, mas faça sempre uma conexão do artigo 310 com o artigo 315, parágrafo 2º. Esse fundamentadamente aí, ele está se referindo ao 315, parágrafo 2º. E aí o juiz deve fazer o quê? Hipótese 1, relaxar a prisão ilegal.
Veja que a própria lei dá uma notícia, uma informação que é bastante prudente para o leitor. Primeira coisa que o juiz faz é avaliar se deve ou não relaxar a prisão. E o que é relaxar a prisão? É tornar sem efeito uma prisão que seja ilegal. O juiz verifica que o sujeito foi espancado, sofreu algum tipo de coação. Quando da prisão? Relaxa-se a prisão. O juiz verifica que o prazo para a realização da audiência de custódia foi excedido porque a autoridade policial segurou o flagrante lá durante 5 dias. O que ele faz? Relaxa o flagrante. É claro que aí nós vamos ter as também implicações administrativas que isso possa gerar. O juiz, percebendo que não foi cumprido o prazo, que a audiência de custódia está sendo realizada muito tempo depois, ele vai determinar que a Corregedoria da Polícia apure, o Ministério Público, através de seu controle externo de polícia, tudo vai ser apurado. Mas a questão do flagrante, que é o que nos interessa nesse nosso encontro, ele será relaxado pela ilegalidade. Essa é a primeira hipótese aqui do 310. O segundo inciso do 310 diz o seguinte: converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes do 312 desse Código e se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. O juiz primeiro avalia se é o caso de relaxamento ou não. A prisão é legal, aí ele vai verificar o seguinte: eu abro lá no 312 do Código Penal e verifico se os requisitos da prisão estão presentes. E vou além, eu ainda analiso se existe outra medida cautelar diversa da prisão que possa ser aplicada. E vai além. Artigo 313 também traz outras exigências para que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. Então percebam que a cada vez que o legislador volta ao tema, ele volta a frisar a necessidade de regular a observância dos ditames que norteiam a prisão cautelar. Ele volta a dizer prisão é exceção. Ele volta a dizer tem que ser embasado em dados concretos. E ele vai dando cada vez mais, vai trazendo cada vez mais exigências para que o operador do direito, no caso lá o magistrado, possa justificar a sua prisão ou justificar a imposição daquela prisão. Então é justamente com relação a essas exigências que a lei impõe ao julgador, a análise de critérios que são cada vez mais específicos e objetivos, que passamos a fazer uma análise da prisão preventiva sob uma nova perspectiva. Não como uma medida que deva ser utilizada como mecanismo de se alcançar uma resposta social. E a gente precisa lembrar desse aspecto, e o ministro Sepúlveda Pertence, bem assim o ministro Marco Aurélio sempre fazia uma ressalva. Existe um preço para se viver num Estado democrático de direito. E esse preço ele é alto. E quando nós falamos aqui em um preço alto, esse preço é relativo ao respeito às garantias fundamentais e regular cumprimento às leis. O julgador não pode se contaminar com opiniões populares, com eventuais apelos midiáticos ou sociais ou eventual comoção própria daquele juiz individualmente para justificar uma prisão. Ele deve fazer o quê? Respeitar a lei. O juiz, em última análise, ele nada mais é do que um aplicador da lei. E ele, como aplicador da lei, deve se centrar na análise dos elementos que a lei efetivamente imponha. Então, antes de passarmos lá para o inciso 3, vamos passar aqui no artigo 312, para que nós já possamos ter um indicativo dos argumentos e dos fundamentos que podem justificar a prisão. Diz o artigo 312, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, primeiro requisito. Segundo, da ordem econômica. Terceiro requisito, conveniência da instrução criminal. Quarto requisito, para assegurar a aplicação da lei penal. E aí o legislador faz mais uma ressalva aqui no 312. Quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Percebam que o artigo 312, além de trazer 4 requisitos, ele traz 2 requisitos que também devem ser observados na prisão temporária, que nós já falamos. Ele fala em existência de indícios da prática de crime e
demonstração do perigo na liberdade do indivíduo. Então, eu preciso demonstrar que ele está sendo investigado por um delito e que aquela investigação depende da prisão do indivíduo, porque a liberdade dele pode causar algum embaraço. E aí traz os outros 4 requisitos que nós vamos trabalhar aqui especificamente. Além disso, a decisão de prisão, parágrafo 2º do artigo 312. Percebam, senhoras e senhores, que o legislador faz questão de repetir em determinados momentos o mesmo texto que ele já falou outrora. Lembrem lá que o 310 fala em fundamentadamente. Agora o 312, falando do mesmo tema, ele vai dizer aqui, olha, o parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Percebam que o legislador fala em motivada e fundamentada. Motivada, eu preciso dar motivos de acordo com aquele caso concreto e os fundamentos jurídicos que embasam aquela prisão. Tiago, então você está dizendo que decretar a prisão é mais difícil do que soltar? É isso mesmo. E essa deve ser a regra, porque o ordenamento jurídico contempla a presunção de inocência, de modo que o indivíduo só passa a cumprir pena após o regular processamento daquele feito. Vale dizer, prisão preventiva e a legislação também com a reforma lá do pacote anticrime, ela não é uma antecipação de pena. Ela é uma medida cautelar utilizada pelo judiciário para que possa ser assegurado o bom trâmite, o bom curso do processo. Além dessas exigências, nós vamos ter aqui o 313, dizendo que só será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, para aqueles crimes com menos tempo de pena máxima, não será possível a aplicação desse tipo de medida. Mais uma vez, o legislador quer restringir a utilização das prisões. E o impacto social que isso pode causar, de eventual comoção, de eventual alarde social, não é o foco do intérprete da lei. O foco do intérprete da lei é: estou cumprindo as determinações legais ou não? E vale dizer, por que o nosso sistema é garantista? Por que nós aplicamos a prisão como exceção? Porque a lei assim dispõe. Se a sociedade pretende que haja uma alteração legislativa, ela precisa, através do parlamento, buscar alteração. Mas enquanto não houver o simples alarde social, ainda que nós precisemos reconhecer que a criminalidade afeta a todos nós, que todos nós, em vários momentos, nos encontremos em situação de amedrontamento, de medo e etc., não há como se falar em tangenciar garantias e regras que estão expressamente previstas na nossa legislação. Vai além o artigo 313. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada e julgado, traz outra ressalva aqui. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo, pessoa com deficiência, para garantir a execução de outras medidas protetivas. Reparem que no artigo 312 e no artigo 313 são trazidos requisitos da prisão, para deixar cada vez mais clara a real necessidade, real imprescindibilidade daquela medida. Então, para o juiz decretar uma prisão, é trabalhoso? É. Ele precisa fundamentar com base em dados concretos? Precisa. Ele precisa de contemporaneidade, ou seja, que exista um risco próximo ali daquele fato, e nós encontramos muitas investigações de fato lá de 5 anos atrás, e aí o juiz vem e decreta a prisão dizendo, olha, mas pode ser que ele venha a querer fugir, né? Ou querer ameaçar alguma testemunha. Não estando verificada a contemporaneidade, que existe algo próximo dali daquele evento, que o crime está próximo ou que o risco que possa ser causado ao processo está próximo, aí nós vamos ter a ausência dessa contemporaneidade a que alude o artigo 312 do Código de Processo Penal. Seria, portanto, uma prisão desnecessária. Eu voltei aqui um pouquinho só para fazer uma ressalva de algo que eu tenho comentado desde o início.
a legislação brasileira ela está se aprimorando. Há modificações legislativas constantes que visam o aprimoramento da norma. E o nosso Código de Processo Penal, ele lá de 1900, da década de 40, o Código de Processo, ele já sofreu de lá para cá 5 alterações específicas só no artigo 312. Nós tivemos uma alteração lá em 67, depois tivemos alteração em 94, depois alteração em 2011, depois alteração com a Lei 13.964. Então, a redação original lá da década de 40 já não mais existe, porque ela foi aprimorada. E esse aprimoramento é justamente para que se tenha e para que se transmita a ideia de que a prisão não pode ser banalizada. Nós temos no Brasil um número bastante expressivo de prisões cautelares, que algumas pesquisas falam até em 90% da massa carcerária, outros falam em 70% da massa carcerária de presos temporários. Esses presos temporários ou esses presos provisórios, que seria o termo mais adequado para nós tratarmos de todas as hipóteses de prisões que são de natureza cautelar, eles ainda não têm decisão definitiva contra eles. E eles estão trazendo um custo para o Estado e estão trazendo prejuízos sociais que às vezes não podem ser mensurados. É importante dizer, a prisão ela pode em um primeiro momento transmitir uma sensação de tranquilidade, de apaziguamento social? Pode. Mas o que acontece dentro dos presídios, e nós sabemos que, sobretudo com presídios que são dominados por facções criminosas e grupos mais estruturados, muitas vezes um indivíduo que está ali vendendo uma droga na festa onde ele estava, ou cometeu um pequeno assalto, esses indivíduos acabam sendo cooptados por grupos e ali passam a ser soldados do crime. Então, esse objetivo de tentar afastar cada vez mais a prisão, ele tem por propósito também o bem social. E aqui faço mais uma ressalva. Vamos voltar ainda vamos falar dos 4 requisitos da prisão. Mas é importante destacar também que em 2011 se instituiu as medidas cautelares diversas da prisão cautelar, diversas da prisão provisória. Nós teremos, por exemplo, monitoração eletrônica do indivíduo, proibição de frequentar determinados locais, comparecimento periódico em juízo, prestar conta das suas atividades, deixar de adotar algum tipo de postura que possa ser entendido como danosa ao processo ou à sociedade. Todas essas medidas com um propósito princípio de quê? Evitar o encarceramento em massa. Então vejam, não é dizer, mas ele só praticou um crime pequeno, vai ficar livre, sem que o judiciário dê atenção a ele. Não, é dizer, praticou, ele entra no radar do judiciário e o judiciário vai cobrar dele que ele tenha uma conduta mais adequada. Falta o quê? Maior controle. Falta maior controle e uma eficiência maior nesse controle no eventual caso de descumprimento. Mas todas essas medidas estão previstas em lei e isso decorre do quê? Da imposição que consta aqui no 312. Volto a fazer a leitura para que os senhores não passem batidos por essa questão. Veja, diz o 312, cabe a prisão preventiva no caso de garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da pena. Se tiver provas da existência de crime e indício de autoria e bem assim estiver comprovado o perigo na liberdade. E aí eu vou lá para o parágrafo 1º, que diz o seguinte, prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Vejam, todas essas medidas que eu mencionei anteriormente, se não cumpridas, vamos imaginar que o juiz determina que o cidadão compareça semanalmente ao juízo para prestar informações a respeito da conduta dele. Se ele não faz, gera prisão. Então, não é dar uma carta branca para que o indivíduo pratique qualquer outra conduta. É impor um limite, uma espécie de limitação ou de restrição na forma do indivíduo exercer a liberdade dele e se ele eventualmente pisar na bola, aí pode ser decretada a prisão preventiva. E puxando esse gancho das medidas cautelares diversas da prisão preventiva,
o parágrafo 2º volta a dizer aqui, olha, do 312, a decretação da prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a adoção daquela medida. Se o indivíduo eventualmente já deixou de observar uma cautela, uma restrição que foi imposta a ele, eu vou ter elementos muito mais característicos, vou ter dados muito mais concretos para justificar a mudança daquela providência mais branda para uma providência mais gravosa. Então, essas questões que estão sendo aprimoradas, quando nós estávamos lá em 2011, ainda se tinha uma dificuldade muito grande de pensar um monitoramento eletrônico de indivíduos. Ah, mas não vai ter como, tecnologicamente a gente vai encontrar uma dificuldade, o custo vai ser muito alto, instalar os centros de monitoração eletrônica vai ficar muito oneroso para o Estado. Nós temos que pensar o seguinte, oneroso também é manter alguém preso. O indivíduo que está preso gera um custo para o Estado e ele gera um custo mensal. A monitoração eletrônica, se implementada de maneira correta, ela vai ter um custo bem menor. E as autoridades conseguem estabelecer um raio que o indivíduo não possa sair. Então, imagina, eu tenho receio que o sujeito possa ameaçar uma testemunha X ou Y. Estabelece-se um raio de deslocamento do indivíduo e, se eventualmente ele sair daquele raio que foi estabelecido, vai ter um alarme lá no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica e esse alarme vai repercutir na atividade que a polícia possa ter de tentar restringir a liberdade do indivíduo, neutralizar qualquer tipo de tentativa que o indivíduo possa ter. Então, para que eu fiz todo esse apanhado? Para dizer o seguinte, prisão preventiva, ela só será cabível em última hipótese. E não sou eu, Tiago, que estou dizendo isso. A lei está assim disposta, a jurisprudência dos tribunais superiores também vem sinalizando nesse sentido. O STJ possui um precedente muito interessante de um ministro, o ministro Nefe Cordeiro, e ele dizia o seguinte, o juiz não é justiceiro, o juiz não combate criminalidade, o juiz não tem que dar satisfação social, o juiz aplica a lei. E quando nós falamos em aplicação da lei, nós devemos obediência àquelas diretrizes, àquelas regras que estão ali estabelecidas. E são essas regras estabelecidas que geram várias celeumas jurídicas, várias discussões e várias controvérsias que, como eu mencionei, todos os dias batem às portas dos nossos tribunais. É claro que são perspectivas distintas de quem acusa, de quem defende e de quem decide. Compete a cada um desses atores processuais, desses operadores do direito, buscarem indicar qual que é o fundamento mais adequado. Mas lembrando, prisão, eu vou ter que ter um dos requisitos do 312, eu preciso que haja contemporaneidade, que exista alguma proximidade com o fato e aquela ocorrência de risco para a sociedade que enseje a prisão do sujeito. Além disso, eu vou precisar demonstrar de maneira clara que houve algum tipo de risco, além, vejam, eu vou sempre adicionando mais algum critério. E também que não seja possível a substituição por outra medida. O STJ, bem assim o Supremo Tribunal Federal, já possui entendimentos de que é obrigação do julgador analisar se o caso comporta ou não uma medida cautelar mais branda. Então, o juiz não pode simplesmente ignorar a possibilidade de fazer uma monitoração eletrônica ou de determinar algum tipo de limitação da liberdade do indivíduo, que seja um recolhimento prisional no seu próprio domicílio. O juiz não pode deixar de fazê-lo. É obrigação do juiz de ofício, e aí vejam, de ofício ele pode para beneficiar, mas ele não pode de ofício determinar a prisão. Ele pode para o mais brando, mas para o mais drástico, jamais. Feitas essas ressalvas, que são muitas, e que a cada caso concreto precisam ser analisadas de maneira detida e de maneira específica, cada caso tem uma discussão peculiar, tem um detalhe que pode ou não justificar a prisão, é interessante nós entrarmos nos 4 requisitos do artigo 312. Os 4 requisitos que estão lá disciplinados, eu costumo sempre em minhas aulas dizer que é mais fácil começar de trás para frente, lá do 312.
É mais fácil eu falar no requisito da aplicação da lei penal, depois falar na conveniência da instrução criminal, depois na garantia da ordem econômica e, por derradeiro, na garantia da ordem pública. E por que faço essas ressalvas? Porque os dois requisitos primeiros, a garantia da ordem pública e a garantia da ordem econômica, eles acabam tendo uma abrangência muito maior. Então vamos falar de aplicação da lei penal como primeiro requisito. Volto a dizer, lá no 312 ele não aparece como primeiro, mas aqui para facilitar a nossa compreensão, vou tratar dele primeiro. Aplicação da lei penal. Lembrando, prisão precisa de dados concretos. Quando que cabe a prisão para a aplicação da lei penal? Quando houver indicativos concretos de que o indivíduo pretenda fugir. O sujeito pretende empreender fuga. Eu percebo que um sujeito que está respondendo um processo, cuja pena é grave, porque lá no 313 eu tenho já dizendo que só para as penas que sejam acima de 4 anos, né? Eu tenho que o indivíduo está respondendo o processo e ele começa a dar indicativos de que vai fugir. E o que é um indicativo de que ele vai fugir? A compra de uma passagem aérea para o exterior sem volta. A dilapidação patrimonial daquele indivíduo para que ele possa amealhar fundos e poder evadir do local da fuga. Percebam, dados concretos que indiquem que ele pretende fugir. Agora, uma ressalva precisa ser feita. Cuidado, porque pode ser que o indivíduo, antes do fato, já tivesse uma viagem internacional agendada. Se ele já tiver uma viagem internacional agendada, passagem de ida e passagem de volta, é mais prudente que ele tenha a cautela também de solicitar ao magistrado autorização para que ele viaje. Aí o juiz vai poder deferir ou indeferir. O juiz pode mandar, não, entregue seu passaporte aqui e permaneça no Brasil. Mas a aplicação da lei penal como requisito para prisão só se houver indicativo concreto de que o indivíduo pretenda se furtar à aplicação da lei penal. Veja que nós não estamos falando de futurologia, nós não estamos falando de adivinhação se ele vai fugir ou não, porque a regra é todo mundo pode fugir. Mas o direito não pensa pela suposição ou pela presunção. O direito processual penal ele vai pelo que nós temos de concreto. E se não houver dados concretos, eu não posso simplesmente supor. Me lembro que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2007, salvo engano, julgou um caso bastante emblemático e julga esse mesmo assunto com grande frequência, mas esse em específico teve uma repercussão social bastante elevada e o Supremo, ao julgar, fez uma ressalva de que o fato do sujeito morar próximo da fronteira do Brasil com um outro país não era por si só indicativo de que ele pudesse fugir. Porque qualquer pessoa morando perto ou morando distante poderia, em tese, fugir. Então, a simples assertiva de que poderia, sem a vinculação de um dado concreto, não pode justificar uma custódia cautelar. O próximo requisito, trazendo lá de trás para frente, conveniência da instrução processual. O que é essa conveniência da instrução processual? É dar ao indivíduo que está respondendo o processo um etiquetamento de que ele pode vir a causar algum tipo de mácula ao processo. Isso não pode ser presumido. Eu devo presumir que a pessoa, que o cidadão, anda em conformidade com a regra, que o cidadão vai responder ao processo dele, ainda que em liberdade, mas com observância do que a lei estabelece. Então, eu só posso divergir, só posso me afastar dessa presunção quando eu tenho elementos concretos. Elementos concretos que podem ser sumiço de documentos. O cidadão é encontrado queimando documentos na casa dele, sumindo provas, chantageando testemunhas, ameaçando testemunhas, ou rondando a casa de testemunhas. Aí o Estado deve ter uma maior cautela e aí sim impor uma medida que pode inclusive chegar à prisão. Eu tenho a presunção de que ele não vai fazer nada, o sujeito que está respondendo ao processo. Mas se ele começa a me mostrar o contrário, que ele tem interesse de causar algum embaraço processual, aí eu já vou ter que adotar uma postura um pouco mais enérgica e essa postura pode ser até uma prisão. Eventualmente uma monitoração eletrônica, a depender de quem seja o indivíduo, tudo isso pode ser analisado. E, mais uma vez, citando precedentes do Supremo, acerca da necessidade da indicação
e da verificação de elementos concretos para fins de aplicação dessa medida extrema de prisão, nós temos um caso emblemático em que o sujeito tinha o hábito de passar na frente da residência da vítima. E a vítima dizia: eu me sinto amedrontada toda vez que ele passa. E claro que isso pode servir de elemento para a decretação de uma prisão. O Ministério Público da localidade representou, o juiz foi lá e decretou a prisão. E aí batemos as portas do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, mas é uma cidade que tem 2 vias só, é uma cidade pequena, onde só tem 2 ruas. Passar pela casa da vítima não é uma opção, é uma obrigação, porque as 2 vias desembocam naquele mesmo local. Então a vítima se sentia amedrontada, sendo que a casa dela está sempre no caminho, se não houve nenhum abaixar de vidro, nenhum tipo de ameaça, se não houve nenhum tipo de atentado contra a rigidez, contra a tranquilidade processual, não se pode presumir. Reparem que esses precedentes que eu tenho mencionado aqui de cabeça, eles sempre partem daquela mesma premissa. A prisão é exceção. Ela precisa ser fundamentada para que tenha validade, e o fundamento precisa ser concreto. Pois bem, falamos então de aplicação de lei penal, falamos de conveniência da instrução processual. Passemos então para os últimos 2, garantia da ordem econômica. É muito comum se falar em garantia da ordem econômica quando exista algum tipo de desdobramento criminoso que cause impacto na ordem econômica, que cause um impacto social que inviabiliza que o Estado mantenha a sua tranquilidade econômica. Então, crimes financeiros, crimes que envolvam a máquina pública e tratem de algum tipo de desvio, geralmente estão atrelados à ordem econômica. E esse fundamento para acautelamento da ordem econômica também é muito utilizado nessas hipóteses. E, por último, deixamos a garantia da ordem pública, para que possamos fazer uma abordagem mais detalhada possível, mas já com uma ressalva em específico. Esse requisito de garantia da ordem pública, ele é o requisito mais complicado de se tratar, porque ninguém consegue definir de maneira precisa o que ele é. A cada julgamento que os tribunais fazem acerca de prisão, nós percebemos que se reafirma que o requisito da garantia da ordem pública não pode ser uma coisa, não pode ser uma interpretação, mas não se consegue afirmar de maneira clara e de maneira uníssona o que seria o requisito da garantia da ordem pública. E aí vários doutrinadores, dentre eles o professor Guilherme de Souza Nutti, o professor Renato Brasileiro, o professor Rogério Sanches, o professor Auri Lopes Júnior, sempre vem trazendo o seguinte: olha, a garantia da ordem pública ela acaba sendo interpretada pelo intérprete da lei, ou seja, pelo juiz, como se fosse um requisito residual. Não enquadrou na aplicação da lei penal, não enquadrou na conveniência da instrução, não enquadrou na garantia da ordem econômica, eu vou ver se tem algum desdobramento que possa enquadrar como ordem econômica. E aí criou-se um grande embaraço na interpretação desse requisito. Então é mais fácil entender o que ele não é. O que não é garantia da ordem pública? Segundo o entendimento dos tribunais superiores, garantia da ordem pública não é o clamor social. Um eventual clamor social, um crime de repercussão, por si só, não justifica a prisão por garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública também não pode ser interpretado como a gravidade em abstrato do crime. Eu falar, mas o crime foi grave. Se é crime, já foi grave, né? Eu não posso presumir que o indivíduo tenha praticado um crime. Eu não posso presumir que ele vá ser responsabilizado criminalmente. Eu não posso falar em eventual acautelamento do meio social vinculado à credibilidade do judiciário. Há inúmeros julgados também falando que a simples referência à credibilidade das instituições, seja do judiciário ou das instituições outras do país, não podem ensejar a prisão cautelar.
Então percebam que com base nessas informações, eu já sei que a garantia da ordem pública não é o abalo social, não é a repercussão do crime. A garantia da ordem pública só poderá ser invocada pelo aplicador da lei quando eu tiver efetivamente elementos que comprovem que a liberdade daquele indivíduo cause um abalo social, mas não é aquele abalo de sentimento das pessoas, mas um abalo concreto. Eu cause efetivamente uma situação em que a sociedade se veja mais amedrontada do que o normal, em que a sociedade tenha que se deparar com uma possibilidade de reiteração criminosa, quando fuja da normalidade daquilo que nós já temos dentro do nosso sistema jurídico. Percebam, é genérica. É genérica a definição do que seria a ordem pública, porque é justamente para deixar que o intérprete da lei, que o juiz e também os atores processuais, Ministério Público e Defesa, possam trazer os argumentos e tentar convencer o julgador de que aquele caso merece uma maior atenção, de que aquela situação demanda uma medida cautelar que possa dar à sociedade ou ao processo uma tranquilidade maior. Lembrando, esses 4 requisitos são os requisitos da prisão cautelar. E eles só poderão ser invocados para que a prisão efetivamente aconteça se nós tivermos impossibilidade de substituição por outra medida, se outra medida não for adequada. Então, eu falar em ordem pública, porque a paz social foi abalada, não pode. Eu falar em ordem pública porque a sociedade ficou com muito medo porque aquele crime repercutiu na imprensa, não pode. Agora, se eu trouxer nuances processuais de cada caso em específico, mostrando que a gravidade não é abstrata, e sim que aquele crime em concreto causa abalo social, abalo processual, aí eu posso, se não possível for a substituição, a prisão pode ser implementada. Essa prisão preventiva não tem prazo de duração. Ela não tem prazo de duração, mas, considerando que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, bem assim do devido processo legal, pautam todos os processos judiciais no Brasil, nós devemos lembrar que não pode a prisão perdurar por mais tempo do que aquele que seria da pena abstratamente combinada para o crime. Eu não posso deixar que um processo se estenda por muito tempo sem que haja uma razão justificável. E os tribunais têm adotado essa compreensão nos casos de prisões que se estendem por muito tempo. Vale dizer, já houve entendimento doutrinário que contemplava alguns prazos específicos. Se a prisão demorar mais de 151 dias, se a prisão demorar mais de 180 dias, ou se demorar mais de 2 anos, esses prazos, embora se tratem de uma criação doutrinária relevante, o somatório dos prazos que teria no processo e etc., esse entendimento não é contemplado pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores têm adotado compreensão de que cada caso, a depender da sua complexidade e da pluralidade de investigados, denunciados ou acusados, deve ser analisado cada caso de acordo com a situação específica. Eu não posso simplesmente dizer, olha, um processo que tem 60 pessoas deve durar o mesmo período daquele que tem só 2 indivíduos. Então, deve-se analisar o caso concreto. Bem assim, analisar as nuances específicas de cada caso. Ainda temos muito para falar de prisão preventiva, mas para aproveitar o gancho, vamos dar uma olhadinha no quiz, que aí com base nas respostas que nós obtivermos aqui e em algumas ressalvas que eu vou fazendo, a gente vai conseguir implementar aqui algumas outras informações e complementar alguns assuntos também. Vamos lá? Pergunta de concurso também. Com relação à prisão e medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar: alternativa A, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar deverá sempre ser acompanhada pela imposição de outras medidas cautelares diversas à prisão. Assertiva B, a não realização de audiência de custódia no prazo de 48 horas, contado da prisão em flagrante, ensejará a sua ilegalidade e o imediato relaxamento,
restando vedada a posterior decretação de prisão preventiva. Assertiva C. A medida cautelar de proibição de acesso ou frequência a determinados lugares pode ser determinada pela autoridade policial sempre que, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o investigado permanecer distante. Alternativa D, a derradeira, o descumprimento de obrigações impostas por força de medidas cautelares diversas da prisão poderá ensejar a decretação de prisão preventiva. Pegaram aí os peguinhas? Vamos à resposta. Resposta correta, letra D. Por que a letra D, Tiago? Vamos fazer aqui uma pincelada um pouquinho mais aprofundada. Por que a questão A não está correta? Pelo seguinte, olha, a prisão domiciliar pode ser determinada sem que haja necessidade de imposição de outras medidas. O juiz pode determinar outras medidas também, por exemplo, domiciliar mais monitoração eletrônica? Pode. Domiciliar mais entrega de passaporte? Pode. Mas não é uma exigência legal. O juiz pode combinar outras medidas, mas ele pode só mandar que o indivíduo se recolha domiciliarmente também. Então, por isso o erro. A segunda também é interessante nós falarmos, porque trata aqui, vedada a posterior decretação de preventiva. Isso não existe. No nosso ordenamento, ainda que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante, ainda que nós tenhamos uma situação específica que possa justificar a liberação do indivíduo, nós não teremos a vedação de imposição de outra medida quando ela se mostre necessário. O juiz pode decretar a prisão preventiva, ainda que uma anterior tenha sido revogada. A letra C, em específico, ela não está correta porque prisão cautelar e medida cautelar não pode ser determinada por autoridade policial. Só quem pode fazê-lo é juiz. O juiz é que decreta prisão. O juiz é que decreta medida cautelar. Bem assim, o juiz é que pode revogá-la. E por isso a questão D, a assertiva D, melhor dizendo, é que está adequada aí nessa hipótese. Vamos à segunda pergunta do nosso quiz? Com relação à prisão e as demais medidas cautelares, assinale também a alternativa correta. Assertiva A. A prisão preventiva somente será concedida a crimes dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, apenados com pena máxima superior a 4 anos. Letra B. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase do processo ou da investigação criminal, nos feitos em que o acusado ou investigado é reincidente. Assertiva C. A proibição de ausentar-se do país deverá ser comunicada às autoridades encarregadas de fiscalizar a saída do território nacional e sujeito o acusado ou o indiciado a proceder à entrega do passaporte em 24 horas após a intimação. Assertiva D. A prisão preventiva, em se tratando de mulher gestante, será obrigatoriamente substituída por prisão domiciliar, qualquer que seja o crime, desde que aplicada concomitantemente qualquer outra medida alternativa à prisão. Essa aí trouxe um pouquinho de de uns peguinhas que estavam na primeira pergunta e incrementou aqui uma pimentinha ou uma casca de banana, se assim preferirem. E a gente tem que ficar ligado com a casca de banana em prova de concurso. Resposta correta para essa nossa pergunta, C. A proibição de ausentar-se do país deverá ser comunicada à autoridade. Para quê? Para que se fiscalize efetivamente se aquele indivíduo não está saindo do país. Perfeito? Vamos só voltar aqui para a gente fazer algumas considerações. A prisão preventiva somente será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade, apenados com pena máxima superior a 4 anos. Não, a prisão preventiva pode também, em caso de cidadão reincidente, em caso de cidadão que tenha eventualmente descumprido medida cautelar atrelada à Lei Maria da Penha ou praticado crime contra idoso, contra criança, pode também ser aplicada a penas que sejam menores do que 4 anos. A prisão preventiva poderá ser decretada de ofício pelo juiz? Jamais.
Essa B aqui a gente tem que descartar de plano porque não existe prisão de ofício no nosso ordenamento jurídico. Sempre é necessário um requerimento formal da autoridade policial ou do Ministério Público. E também nós podemos ter a hipótese de requerimento da autoridade policial e do Ministério Público. E se eventualmente for o caso também, o próprio interessado, né, na qualidade de assistente da acusação ou os representantes dele poderão também assim o solicitar. E a letra D, a prisão preventiva em se tratando de mulher gestante será obrigatoriamente substituída, qualquer que seja o crime? Não. Por quê? Nós sabemos que existe entendimento jurisprudencial, inclusive essa decisão vem do Supremo Tribunal Federal, de que em homenagem à lei da primeira infância, para que as crianças tenham os seus direitos preservados, quando comprovado que a mãe, e essa comprovação ela se dá através até de uma presunção, né, de que a mãe é quem cuida daquela criança e que tem as responsabilidades com aquela criança, e falando em criança, menor de 12 anos, né, a mãe poderá ser colocada em prisão domiciliar. Mas reparem, qualquer que seja o crime, já está incorreto, porque se for o crime contra o próprio filho, já não dará espaço. Se discute ainda se for crime cometido com violência ou grave ameaça, também não poderia a mãe ter o direito a essa prisão domiciliar. Perfeito? Então, a assertiva C é apontada por essa banca em específico, falei, essa questão é de concurso, então a assertiva C foi a adequada. Vamos à próxima pergunta? Sobre as medidas cautelares pessoais no processo penal brasileiro, é correto afirmar. Atenção aqui, olha, quando nós falamos em medidas cautelares, pode ser tanto a prisão quanto aquelas medidas alternativas à prisão. E aí é correto afirmar, a prisão domiciliar é cabível apenas para a mulher quando for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade, em virtude do relevante papel social que cumpre na sociedade. Assertiva B, podem ser aplicadas nos crimes dolosos, com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 anos, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. C, em respeito à Convenção Americana dos Direitos Humanos, só podem ser aplicadas no âmbito das audiências de custódia. D, a adequação das medidas cautelares diversas da prisão não interfere na conversão da prisão em flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. São as 4 opções. Muito do que se abordou aqui eu falei no complemento dos questionamentos anteriores e vamos à resposta correta dessa questão. B, podem ser aplicados nos crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima inferior a 4 anos, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução das medidas protetivas. Isso está expressamente disciplinado lá no artigo 313 do nosso Código de Processo Penal. Para comentarmos aqui cada uma delas e para que possamos enriquecer um pouquinho o nosso debate, por que a letra A está incorreta? Porque está dito aqui, ó, cuidados especiais à pessoa menor de 6 anos de idade. Não, menor de 12 anos de idade. A letra C, por que ela está incorreta? Em respeito à Convenção Americana de Direitos Humanos, só podem ser aplicadas no âmbito da audiência de custódia. Não, a prisão pode ser determinada a qualquer tempo, a qualquer momento processual, bem assim as medidas cautelares diversas, desde que comprovada a necessidade daquela providência. E a letra D, a adequação das medidas cautelares diversas da prisão não interfere na conversão da prisão em flagrante. Sim, interfere, porque quando o juiz vai analisar a conveniência de impor a prisão, ele deve antes passar por uma avaliação, isso está disposto no artigo 282, parágrafo 6º do nosso Código de Processo Penal, ele fará uma análise criteriosa e fundamentada acerca da necessidade da prisão. Lembrando que a prisão, no nosso ordenamento jurídico, não é antecipação de pena. Ela é um meio de acautelamento do processo. Então, por isso é que ela não pode ser banalizada.
são essas as nossas observações com relação à temática prisão preventiva e é necessário fazer um adendo. Quando a gente fala de prisão preventiva, nós devemos lembrar que essa é uma das modalidades de prisões mais abrangentes possíveis. Ela trata especificamente de cada um dos requisitos. E aí, já puxando um gancho, nós precisamos lembrar que a prisão preventiva ela é reanalisada com frequência pela autoridade que a determina. A cada 90 dias, há necessidade de revisitar aquele assunto. Mais uma vez, com o objetivo de não tornar a prisão regra. Então, o juiz sempre está ali diligenciando, está sempre verificando se a prisão permanece sendo necessária ou se ela pode ser substituída por outra medida. E também, o juiz deverá revisitar esses temas quando ele profere decisão, sentença condenatória, bem assim, sentença de pronúncia, que é aquela decisão que manda o indivíduo para julgamento perante o tribunal do júri. Em ambas as hipóteses, tanto na sentença condenatória recorrível quanto na decisão de pronúncia, deverá o magistrado, de maneira fundamentada, reavaliar eventual necessidade de prisão. E vejam, reavaliar porque ele já avaliou em outras oportunidades. Ele avaliou conveniência ou não de decretar a prisão. Se tiver decretada a prisão, ele pode manter na sentença condenatória ou na sentença de pronúncia. E se ele não tiver decretado ainda? Em surgindo algum fato novo, poderá o juiz, mediante provocação, na sentença condenatória determinar a prisão. É bastante comum em situações onde o juiz já profere sentença na própria audiência, que uma testemunha, ao ser ouvida, diga para o magistrado: olha, mas eu fiquei sabendo que ele está querendo fugir. Olha, eu me senti ameaçado em alguma circunstância nesse sentido e ainda vai ter o julgamento perante o tribunal do júri, algo do tipo, em que o juiz, naquela oportunidade, toma conhecimento desse tipo de detalhe e aí ele pode sim decretar a prisão cautelar do indivíduo naquela oportunidade. Então vejam, prisão preventiva, prisão decorrente de sentença condenatória recorrível e prisão decorrente de decisão de pronúncia. Todas elas terão que ser fundamentadas, assim como era a temporária. Todas elas precisarão se amparar em dados concretos, todas elas precisam ser contemporâneas e todas elas precisam observar os requisitos do artigo 312, bem assim do artigo 313 do nosso Código de Processo Penal. O juiz deve fazer uma análise criteriosa e minudente acerca de cada um daqueles requisitos. E aqui fica, inclusive, uma dica para aqueles que estão se preparando para concurso. Quando se depararem com alguma exigência que se tenha de prisão ou de enfrentamento desses temas, lembre-se de cada um dos requisitos. E ainda que eles não estejam verificados, enfrente-os. Diga, nesse caso, embora não esteja verificada a presença do requisito da aplicação da lei penal, observo que tem falando aqui da conveniência da instrução criminal. Trate de todos os requisitos, não trate apenas daquele que vai ser utilizado para a implementação da prisão. Trate também de todos os outros para que o examinador possa ter a sensação de que aquele candidato tem o maior domínio daquele assunto. Então, agradeço mais uma vez a atenção e a companhia de vocês nessa nossa caminhada tratando das prisões. No nosso próximo encontro continuaremos falando de prisão, vamos dar uma pinceladinha na forma de prisão-pena e vamos depois avançar para falar do direito dos presos. Até logo, um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.